de amendoim que tem por aqui, viu? Olha essa variedade de amendoim que tem por aqui. Tudo isso que você tá vendo aqui, menos essa aqui. Talvez essa aqui pode ser... Não toca, rapaz. Ó. Isso é saco. Quando vai só cair ou pode furar, sabes? Não vai tirar, não toca. Se não é extremamente necessário, não toca. Brasil humilha o resto do mundo. Parece até mentira. Mas que é, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Muito obrigado, né, por voltarem a recomendar o vídeo do Egnato. Então a gente trouxe aqui. Esse aqui é o Egnato, o link dele está aqui na descrição, todos os créditos. E vamos lá ver o que ele fala sobre a questão toda do Brasil humilhar o resto do mundo. Certo, muchachos? Bora ver o vídeo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Egnato, eu sou moçambicano, começando mais um vídeo. Vou começar esse vídeo num bairro muito simples, como os brasileiros dizem, mas eu vou precisar falar nesse vídeo que eu estou a me sentir praticamente um rico aqui no Brasil. Detalhadamente das coisas que eu estou conseguindo tendo aqui no Brasil e que infelizmente no meu país eu acredito que não teria de jeito nenhum. Mas antes que eu continue aqui... Cara, imagina, cara, vocês assistiram os vídeos deles antigos? Os vídeos do Egnato de 6 meses atrás. 6 meses atrás. Vamos ver, pessoal. Só dele estar aí numa rua totalmente asfaltada, cara, a vida dele já deu um salto. Na verdade, qualquer africano, né? Está num lugar totalmente asfaltado. Africano médio, na verdade, falo eu. Já deu um salto na vida. Esse vídeo para vocês, quero falar uma coisa muito séria para vocês. O YouTube parou de recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Ou seja, o YouTube parou de recomendar os meus vídeos para os meus queridos seguidores ou os meus queridos inscritos aqui do nosso canal. Eu recebi muitas mensagens perguntando por que eu tinha sumido, por que eu não estou postando mais vídeos, mas eu sempre estou postando vídeos aqui para vocês. Isso acontece porque muitas pessoas assistem os meus vídeos, acabam gostando do vídeo, mas esquecem exatamente de apertar no coração, ou seja, apertarem na joinha, apertarem no gostei do vídeo. Então, se você puder deixar uma joinha nesse vídeo, praticamente estarás a ajudar muito a esse canal. Mas antes de começar mesmo a citar das coisas que eu gostaria muito de me pronunciar dentro desse vídeo, eu quero convidar a todos vocês para que possam fazer parte de entender de que realmente nesse vídeo eu não quero rebaixar ao meu país. Como no início do vídeo eu falei, provavelmente já estou me sentindo um rico só de estar a caminhar nessa rua, só de estar a caminhar nesse bairro, que muitos brasileiros dizem ser um bairro simples, um bairro normal, e que seria praticamente um bairro de pessoas que têm muito dinheiro lá no meu país. Eu só vou dar alguns detalhes aqui só para vocês poderem ter noção. Vocês olhando para esse portão aqui, parece tão simples para vocês, um telhado, luzes, número, tudo estruturado. Que essas coisas no meu país, nossa, é muito raro você chegar numa casa e você encontrar da forma que está aqui. Então já é um motivo para deixar bem claro para vocês que eu estou a me sentir praticamente um rico. Mas para desenvolvermos o nosso vídeo, a primeira coisa é sobre os transportes. Se você não sabia, no meu país as bicicletas, elas até hoje servem para táxis em algumas partes do nosso país, para fazer muitas atividades no meu país. Não só fazerem táxi. Por exemplo, eu cresci usando a bicicleta para carregar água. Vocês sabem que as dificuldades que nós temos lá no nosso país, infelizmente, são muito, mas muito maiores. Enquanto aqui no Brasil, quanto você ainda já é novo, você... Falando ainda de água, aqui na minha cidade está a ter uma crise de água já faz uma semana, 2 semanas. Desde o princípio de abril, na verdade, desde o princípio de abril. Então já lá vão quase 20 dias. Cara, a crise da água no meu país não quer dizer que estávamos melhores. Só ficamos mais fugidíssimos, entendeu? Todos os santos dias, quando eu passo na estrada principal, eu vejo um monte de gente cartar água. Para nós que vemos na zona alta, né? Vemos no pico da cidade, lá na zona altíssima, onde a água da torneira não chega, a gente acaba não sentindo muito esse peso da crise da água. Mas aqueles que são altamente dependentes da água que passam na torneira, porque eles carretam no vizinho, ou vivem num bairro próximo onde chegou as águas da torneira, cara... é um pavor. Você que ganharam uma bicicleta. Quando comecei esse vídeo bem lá atrás, vocês viram que atrás de mim passava um menino em que estava lá brincando com a bicicleta. E algo muito interessante que me chamou aqui a atenção é de que eu estava passando numa escola aqui, uma escola do governo, me parece. E eu vejo se nesses dias eu consigo vir, enquanto estão em dia das aulas, eu poder gravar para vocês. Não pode filmar a escola, rapaz. Não pode filmar a escola. Só pela estrutura de fora já dá para entender que se trata de uma escola muito bem cuidada. Tem um portão, tem vidros, a escola bem pintada. E o prédio, ela está bem estruturada. Chamou-me muita atenção enquanto eu gravava esse vídeo. Tem esse nome da escola aqui, Dona Pilar Garcia Vidal. Eu não sei se é um nome, porque as nossas escolas, a maioria das vezes, levam um nome do antigo governador, talvez do estado. Alguém muito conhecido mesmo no nosso país. Tem algumas escolas em que leva nome normal, mas me parece que essa aqui está levando o nome de alguém. A escola é a Diretoria de Ensino Leste 4. Então é isso, chamou-me muita atenção essa escola. Eu vejo se
pelos dias que vem eu consigo ter a oportunidade de poder gravar e mostrar para vocês das diferenças das escolas aqui no Brasil. Chamou-me muita atenção essa escola. Só pela estrutura também de fora, muito maior. Não sei quanto que ela mede, mas é desde lá na ponta até essa ponta. É muito maior ela. Está muito bem cuidada. Com um muro, com esses arames aqui colocando a segurança para os alunos. E eu estava falando sobre os transportes. Tem um transporte passando aqui. Eu já expliquei várias vezes para vocês sobre esses transportes aqui no Brasil. Tem mais um outro ônibus passando por aqui. Nossa! Esses aqui são transportes que pertencem à prefeitura, certo, pessoal? Ponto ali, só que talvez esse aqui não para nesse ponto. E então, sobre os transportes, eu quis dizer exatamente de que aqui no Brasil você não precisa ter uma vida financeira tão boa para você conseguir pegar esses transportes públicos. Não precisa ter uma vida financeira muito boa para pegar um outro tipo de táxi que eu estarei aqui a falar para vocês, que aqui no Brasil chamam de Uber. Ou seja, aqui é um tipo de táxi que é usado do carro. Vocês podem ver lá nos carros. Eu não posso pegar qualquer imagem desses carros de qualquer jeito por conta das diretrizes que os proprietários talvez podem estar a ver o meu vídeo aí colocando algumas restrições no meu vídeo porque eu filmei os carros. Então eu só vou estar aqui apontando para vocês. Aqueles carros que vocês conseguem ver bem lá no meu fundo são carros em que exatamente eles também podem ser usados como Uber aqui no Brasil, ou seja, táxi, onde que você pode pegar um aplicativo, vai fazendo o pedido desses carros aqui, ou seja, você vai fazer um pedido de que eu quero ir para um lugar em que o aplicativo lá já estimula um certo valor e que exatamente você precisa pagar, e esse tipo de transportes aqui, ou seja, esse tipo de carro aqui, ele chega até na porta da sua casa para você poder sair e se deslocar para onde que você quiser. Só que eu quero muito partilhar sobre isso, sabe por quê? Porque, cara, imagine comigo, como é que é possível um carro daquele jeito lá, nessas condições de carros aqui, ou um carro que passou aqui agora, nessas condições de carro, serem usadas para um táxi aqui no Brasil. Isso chama muita atenção. E eu, como um africano, moçambicano, estou a conseguir subir esses carros diariamente aqui no Brasil. Até várias vezes eu subo elas também, quando não consigo apanhar o transporte que é os ônibus, como diz aqui no Brasil, os ônibus. Então, às vezes, quando eu não consigo pegar os ônibus, eu tenho pegado o Uber para me deslocar para o meu trabalho. Só que eu quero muito falar uma coisa muito interessante aqui para vocês, é de que, cara, no meu país, você precisa ter boas condições, na verdade, para que possas conseguir assim, pedir um carro dessa forma e se deslocar a qualquer canto que você quiser. E um outro ponto, aqui no Brasil, você não precisa ter uma vida financeira tão boa para você conseguir subir desde isso que eu falei, o transporte público, assim tanto como o Uber, o táxi aqui no Brasil. Isso é algo que, nossa, eu estou a me sentir muito rico. Não exatamente rico porque eu tenho dinheiro. É exatamente daquilo que eu estou a viver agora. Outra coisa que eu estou me sentindo muito privilegiado aqui no Brasil, que estou me considerando exatamente um rico, conseguindo comer o mata-bicho. Sim, pareceu um pouco estranho esse português, não é? É exatamente o café de manhã para os brasileiros. Os brasileiros aqui, se você não sabia, o café de manhã, podem eles tomarem pão, até podem colocar um bolo. É uma coisa que, nossa, chamou minha atenção ainda mais quando eu cheguei aqui no Brasil. Logo nos primeiros dias que eu estive aqui no Brasil, fui apresentado um montão de café e que exatamente nela tinha um bolo, o pão do lado, um café, que é a vida dos brasileiros. Só que eu preciso muito partilhar para vocês uma coisa que me chama mais ainda a atenção aqui no Brasil. Gente, se vocês não sabiam, aqui no Brasil, todo mundo, qualquer um aqui no Brasil tem condições de conseguir tomar o café, colocar um bolo que está saindo aí às vezes 20, 15 reais nos supermercados. Eu acho que já gravei uns vídeos aí provando alguns bolos aqui no Brasil em que eu paguei até 7 reais em algumas padarias. 7, pressários a estes, não é? Aqui no Brasil. E se você não sabia ainda mais das coisas que, nossa... Olha, aqui o pão, ela não é só o pão simples, tá bem? Como no nosso país, quando você compra um pão, simplesmente você pega um pão, vai usando o óleo até da cozinha. O óleo já que você já usou uma vez fritando alguma coisa, um peixe, fritando até carne. Vai pegando o óleo, vai colocando no meio do pão e vai servir como manteiga. Enquanto aqui no Brasil, as pessoas elas conseguem ter essas condições de conseguir colocar manteiga, presunto, tem outros ingredientes e que qualquer um aqui no Brasil tem condições de conseguir colocar essas coisas. Não só ela o pão, tem que ter algumas coisas, salsichas, é muita coisa exatamente. Então eu queria exatamente falar sobre isso, de que eu aqui no Brasil, desde que eu cheguei, claro, tem dias em que não tomo café de manhã, ou seja, não como café de manhã porque eu quero mesmo agora no Brasil, vocês entendem? Enquanto no meu país é exatamente não querer. Você quer comer, mas por falta de condições, infelizmente, fazem você não poder conseguir. Enquanto aqui no Brasil, todo mundo, até um pão, servia para 3 ou 4 pessoas de onde que eu vi. Enquanto aqui no Brasil, um pão, 2 pães, uma pessoa pode conseguir comer sozinho. Não são coisas que eu exatamente queria muito, mas quero muito partilhar para que entendessem de que coisas simples para os brasileiros é exatamente um luxo para algumas pessoas em qualquer canto desse mundo. Eu não digo só no meu país, não digo só na África. Tem alguns países também que passam necessidade em que não conseguem ter essas coisas, não é? Mas bem já é conhecido como continente
continente africano, ele é muito maior e que, na verdade, já é conhecido por ser um continente, um dos continentes pobres do mundo, mas mesmo tendo recursos, é muita coisa, mesmo tendo riqueza dentro do país, mas mesmo assim passando essas necessidades, até por vezes parece impossível. Mas antes que eu continue aqui a produzir esse vídeo para vocês, quero falar uma coisa muito séria para vocês. O YouTube parou de recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Ou seja, o YouTube parou de recomendar os meus vídeos para os meus queridos seguidores, ou os meus queridos inscritos aqui do nosso canal. Eu recebi muitas mensagens perguntando por que eu tinha sumido, por que eu não estou postando mais vídeos, mas eu sempre estou postando vídeos aqui para vocês. Isso acontece porque muitas pessoas assistem os meus vídeos, acabam gostando do vídeo, mas esquecem exatamente de apertar no coração, ou seja, apertar na joinha, apertar no gostei do vídeo. Então, se você puder deixar uma joinha nesse vídeo, praticamente estarás a ajudar muito a esse canal. Mas um outro ponto que eu achei muito interessante em compartilhar com vocês, e que são coisas que infelizmente não poderia faltar dentro desse vídeo, é sobre escolher a comida. Sim, aqui no Brasil tem muita gente que escolhe bastante a comida e que você pode escolher o que... Mano, todas as ruas que ele passou são asfaltadas. Toda vez que ele passou asfaltada, mano do céu. E dá pra ver que nessa cidade chove pra caramba. Chove muito, chove muito. Cara, a calçada toda limpa. exatamente você quer comer aqui no Brasil. E que isso é muito raro no meu país. Por que eu digo isso Olha lá, essa garagem aqui abriu automaticamente. para vocês? No meu país você não escolhe qual comida que você quer comer. Quando eu estava gravando esse vídeo agora, lá atrás, passando algumas pessoas, que vocês viram exatamente quando eu estava gravando esse vídeo, eu passei lá atrás, apareciam algumas pessoas e pararam-me, fizeram-me algumas questões. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque antes que eu esqueça de falar sobre essas coisas, quero gravar enquanto apontando a câmera para frente, porque se eu apontar mais para trás, vai dar um BO. Tem algumas pessoas aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, gostam de serem filmados, tem algumas pessoas também que não gostam, ou seja, não gostam de aparecer nas câmeras. Eu entendo e eu obedeço a opinião de cada pessoa, até que porque eu estou passando aqui na rua, então passei logo bem próximo da casa daquelas pessoas que quase apareciam no fundo no vídeo. Então, exatamente por isso eu decidi que antes que eu esqueça de falar sobre aquilo que eu queria falar para vocês, tenho que apontar a câmera para essa direção e falar para vocês. Enquanto eu apontando aqui, falo para vocês. Como eu estava falando para vocês, de que aqui no Brasil escolhem que tipo de comida querem comer. Ou seja, aqui no Brasil tem pessoas que são vegetarianas, consomem produtos orgânicos, tem escolha de alimento para a sua saúde. Você no meu país não tem escolha de que tipo de comida queres consumir, tipo pessoa de baixa renda. Eu estou a falar exatamente dessas coisas, são de que aqui no Brasil essas coisas você não precisa exatamente ter uma vida financeira tão boa ou uma vida financeira boa para que possas conseguir escolher até comida, carne, arroz. Aqui no Brasil a comida normal é arroz e feijão, todos os dias pode conseguir comer, não importa se você está pobre ou usar essa linguagem, mas se você está nessas condições, aqui no Brasil, mesmo assim você consegue comer essas coisas. E que exatamente essas coisas você não irá ver uma pessoa de baixa renda no meu país conseguir comer essas coisas sendo uma pessoa de baixa renda. Então eu já passei lá do local, então curvei, por isso que eu filmei já a minha cara. Então é por isso que eu tinha que terminar de falar e falar para vocês. Exatamente o que aconteceu lá atrás foi de que eu estava gravando esse vídeo aqui agora com essa câmera nessa posição. E lá atrás, ou seja, ao meu redor à direita, havia uma família. Então a família exatamente pediram para que eu possa baixar a câmera, porque eles não queriam aparecer no vídeo. Então é por isso que eu virei a câmera, comecei a filmar aquela reta ali, para que não possa esquecer daquilo que eu queria muito falar para vocês. Digo eu, uma pessoa de baixa renda exatamente, não consegue fazer essas escolhas de jeito nenhum. Uma coisa que chamou-me mais a atenção aqui, onde eu estou a passar aqui agora, é de que eu já passei aqui várias vezes. Só que o que mais chama a atenção é esse canto aqui. Me parece ser um lugar que tem muitas plantas de frutas e muito mais. E eu não sei de que lugar exatamente é esse, eu também não vou invadir, colocar a câmera nela. Mas eu estou só por fora aqui, só para vocês poderem prestar atenção. Tem muitas frutas, chamam muita atenção por aqui. Nossa, tem a papaieira. Logo que eu estava gravando sobre essas frutas, lembrei de que eu precisava falar isso. Já teve um vídeo aqui no nosso canal, onde eu já me pronunciei a respeito de algumas frutas, e que são exatamente frutas que são consideradas para pessoas que têm muito din-din. Mas calma aí, talvez você... Existe fruta que é considerada só para pessoas que têm din-din? Nada me ocorre, pessoal. Seria morango, talvez. Só que o morango realmente não apresenta luxúria. Luxúria representa mais valor sentimental, certo? Qual é? Não tem. Já viu muitas pessoas gravando vídeos em vários cantos do meu país, onde que apresentam frutas, bananeira, ou seja, exatamente árvores dessas frutas. Mas eu preciso falar uma coisa muito importante que talvez você não sabia. Tem exatamente produtos que são importados. Tem frutas que são bem importadas no meu país. Eu estava aqui falando para vocês, existem algumas frutas que exatamente são importadas no meu país e que elas saem muito caro, como morango, maçã. Tem alguns cantos, claro, que você irá encontrar, mas não são exatamente aquelas frutas com umas boas condições em que você sente a
vontade de poder colocar na boca. Não é querer desmerecer, como eu falei no início desse vídeo, não é querer desmerecer o meu país. Mas, mano, aqui no Brasil não existe fruta de rico. Aqui no Brasil não existe fruta de pobre. Aqui no Brasil... que eu tô falando, país tropical não poderia existir essa coisa de fruta de rico, fruta de pobre. Qualquer um consegue essas frutas, qualquer fruta, desde que você goste dela, não é? Você consegue comprar e consegue, claro, consumir. E que exatamente não é o mesmo que acontece de lá onde que eu vim. Então eu queria muito mesmo partilhar sobre isso para você. E como eu falei para vocês, achei muito interessante partilhar essas coisas para vocês. São coisas tão simples aqui no Brasil, ou seja, são coisas em que exatamente tem pessoas que não dão nem sequer um valor de telas. Mas eu queria mostrar essa visão exatamente de que essas coisas lá de onde que eu vi, simplesmente, ou seja, podem ser consideradas coisas ou são consideradas coisas para pessoas que têm uma vida financeira exatamente boa, para tê-la dentro da sua casa. Tem coisas que eu queria muito falar para vocês, como das coisas que eu tenho, que estou usando dia a dia lá em casa. Falei da comida. Eu quero muito produzir um vídeo quase de 1 hora de tempo, só de falar isso para vocês. Eu não sei sobre isso, eu não sei se isso daria uma importância para vocês. Mas, olha só, aqui no Brasil eu estou usando um chuveiro elétrico. Aqui no Brasil eu estou usando... Chuveiro elétrico, meu parceiro, isso é o ápice. Chuveiro elétrico é o ápice. Wi-Fi, que é a internet, que é o uso de dia a dia dos brasileiros aqui. Eu tenho hoje essa oportunidade de estar a usar essas coisas aqui no Brasil. Então isso é algo que, nossa, chama muita, mas muita atenção. E é por isso que eu tenho que agradecer sempre a cada detalhe daquilo que eu estou vivendo exatamente aqui no Brasil. Andar de Uber. Cara, anda de Uber para ir no supermercado. Cara, isso é pisar na mola. Chama-se pisar na mola. Nós angolanos chamamos de pisar na mola. Qualquer africano que vivia em condições médias na África vai para o Brasil, pisou na mola. Vai para Portugal, pisou na mola. Entendeu? Tá de falar, pessoal. Ele usa Uber para ir no mercado. Gente, o que mais ainda me surpreende é a variedade de amendoim que tem por aqui no Brasil, viu? Eu nem sabia a existência desse amendoim aqui. Amendoim japonesa. Ela tá saindo a R$11. Isso talvez pode ser... eu não sei o que deve ser isso aqui. Mas esse aqui é amendoim. Eu conheço isso aqui, é amendoim também. Amendoim sem pele. Nossa, a variedade desses amendoins aqui, galera. Olha, tem a outra aqui. Picante. Tá vermelhinho, não é? E tem aqui a outra. Nossa, olha quantas variedades de amendoim tem aqui, ó. Tem mais a outra aqui. Ela é doce. E tem amendoim verde. Olha isso aqui. Por que não peguem todos os produtos, meu parceiro? Não vai só fazer cair isso daí. Amendoim, cebola. Nossa, nem sabia a existência dessa. Olha só, já desarmou. Já desarmou. Não faz isso, rapaz. Viu? Não sabia a existência dessa. Essa aqui não é para ficar ali, essa aqui. Será que essa pode ser também amendoim? Camarão. Nossa. Olha quantas variedades de amendoim que tem por aqui, viu? Olha essa variedade de amendoim que tem por aqui. Tudo isso que você tá vendo aqui, menos essa aqui. Talvez essa aqui pode ser... Não toca, rapaz. Isso é saco. Quando vai só cair ou pode furar, sabes? Não vai tirar, não toca. Se não é extremamente necessário, não toca. Porque esse que ele pegou é esse que tá aqui. Também um amendoim. Tá aqui, ó. Amendoim, ela já pilada. A gente também pila. A mão mesmo assim. E tá saindo a R$5. Isso aqui parece que... Não, não. Oh, meu Deus do céu, já. Mano do céu, Ignato tem mão boba demais.
Não toca, Ignato. Não. Isso pode furar, não há necessidade de tocar. Só toca quando é necessário. Mano do céu, Jesus Cristo do céu, já? Pra nós. Que a abuela já pilada. Oh, Ignato. Mas me parece que não é não. Parece outra coisa. Eu não tô reconhecendo não. À noite. Eu queria muito mostrar pra vocês esse lado daqui de São Paulo. À noite como que fica. Se eu falar pra vocês que é um bairro normal, como os brasileiros dizem, nem vai poder acreditar. Luzes a qualquer canto, semáforos funcionando, farmácias funcionando até essas horas. E claro, tem um posto de gasolina, um posto de combustível, não é? Uma coisa que me chama mais a atenção é como é que as luzes estão espalhadas por aqui. Em qualquer canto tem essas luzes espalhadas. E nós viemos daqui, do lado da praça. Se vocês puderem ver, tem luzes até aqui na praça, que vai iluminando a qualquer canto que você puder passar aqui. Isso colocando a segurança em qualquer canto que você quiser passar por aqui. Nossa, tem aqui um restaurante que fazem um hambúrguer, fazem pizza. Eu acho que já gravei um vídeo aqui pra vocês, ou seja, já mostrei esse lugar para vocês, para que lembra muito bem aqui no canal. Mas uma coisa que eu queria muito dar essa informação para vocês é a respeito de como é que as luzes e como é que fica tudo seguro. Porque assim com as luzes fica seguro para você poder se deslocar a qualquer canto. Por exemplo, nós estamos a sair lá de casa e vamos para um supermercado aqui. E a qualquer canto, onde nós já passamos por aqui, se vocês puderem ver, tem luzes, não é? Então isso é muito importante. Tem que colocar as luzes em qualquer canto para que possa se deslocar em qualquer canto também por aqui. E que isso é muito raro você encontrar, principalmente nos bairros lá do meu país. Estaria tudo escuro isso aqui. E tem as luzes. Nossa, é muito bom. O morar aqui no Brasil é muito bom. E olha as luzes aí penduradas nas paredes desse restaurante aqui. Nossa, muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Foi um vídeo que eu queria muito partilhar isso com vocês. Foi um vídeo em que eu me decidi, vi mais aqui no bairro. Boa parte das coisas que ele falou ali não é novidade. Ele já tinha abordado isso numa ou outra ocasião, certo, muchachos? Então inscreva no canal, ativem as notificações de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Me diz o que você achou. Não pega nas coisas se não é necessário. Entendeu? Principalmente coisas empacotadas. E parecia saco ser frágil, né? Você pega aquilo, tua mão fura aquilo, fica complicado. Então só pega quando é necessário. Eu sou apologista a isso. Principalmente em frutas, coisas que não são empacotadas. Entendeu? Só pega quando é necessário. Eu, por exemplo, tenho esse hábito, né? Primeiro é por causa da higiene, segundo é para não derrubar as coisas. Então inscreva no canal, ativem a notificação de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.